Olá, saudações fraternas a tantos quantos estejam assistindo esta gravação. Passamos por momentos muito difíceis, tanto a nível nacional quanto a nível mundial. Haja visto a intifada do Talibã no Afeganistão, ocorrida há alguns dias, e os infames pedidos de paz feitos pela China, pela Rússia, e por outros países. É realmente lamentável, mas nós já havíamos previsto algo semelhante. Se a cruzada da fé chegou a durar 1 século e meio, 2 séculos, natural que a cruzada do dinheiro não durasse mais do que 20 anos. Especialmente agora, quando após uma pandemia e o colapso do sistema neoliberal nos Estados Unidos, do qual decorre a necessidade de um aparato social nos moldes keynesianos, é natural que os recursos, sendo poucos, sejam aplicados no próprio país, no caso nos Estados Unidos. Mesmo porque manter um exército num outro país, seja ele qualquer, seja o Haiti, seja a antiga Iugoslávia, seja o Afeganistão, demanda certo coeficiente de gastos que os Estados Unidos atualmente não têm mais condições de suportar. Eles não podem mais continuar arcando com tantas despesas para manter o califado fora do controle no Afeganistão. Em tempos pós-pandemia, é necessário que os Estados Unidos mudem os seus rumos sociais, políticos, especialmente econômicos, e apliquem esses recursos, como eu disse, em seu próprio país. Ou seja, na saúde, seja na educação, seja na habitação. E, de fato, com o novo presidente, o Joe Biden, a tendência é esta, que se rompa com o paradigma neoliberal e que se adote um paradigma mais realista, como falei, um modelo de bem-estar social inspirado nas doutrinas do economista John Maynard Keynes, Galbraith e outros. E com isso faz-se necessário retirar as tropas que estavam lá no Afeganistão. E se abre um espaço, um vácuo, uma espécie de vácuo, para que o Talibã novamente se expanda, conquiste diversas cidades e instale, como acabou de instalar, um califado lá no infeliz do Afeganistão. E enquanto os Estados Unidos recuam, enquanto os Estados Unidos fogem, a China e a Rússia cruzam os braços e falam em paz com esse governo monstruoso. E certos países destrambelhados da Europa, como a Inglaterra, a Alemanha e o que é mais chocante, a Espanha e Portugal, esquecidos do seu passado, cogitam em acolher esse bando de afegãos, de sunitas fugidos do Talibã. O que significa aquecer ainda mais este caldo, jogar mais material combustível nessa fogueira. Essa importação a longo prazo, essa importação de sunitas, sejam sírios ou sejam afegãos, ela vai redundar na islamização da Europa e nos mesmos problemas. A Europa será
o Afeganistão de amanhã com um bando de fanáticos fundamentalistas fazendo de tudo para implantar essa coisa monstruosa, abominável chamada Sharia. Bem, enquanto tudo isso acontece lá nos confins do Oriente, aqui somos avisados aqui no Brasil, lá o Talibã e aqui o Talebíblia, que é tudo farinha do mesmo saco, tanto o fundamentalismo islâmico sunita quanto o fundamentalismo protestante, pentecostal, calvinista, repito, bíblico, é tudo farinha do mesmo saco. Uns lá atormentando o Oriente, outros aqui atormentando o Ocidente. Sintomas de uma crise civilizacional muito séria. Porém, não vou me concentrar no Oriente, mas a segunda parte deste vídeo eu vou comentar brevemente sobre as comunicações da pastora Nadir, lá o Bin Laden, aliás morto, e aqui a pastora Nadir. Ele, segundo ela, a pastora Nadir, vivendo no inferno. E ela portando um inferno dentro de si, ou melhor, ela sendo o inferno. De fato, todas essas pessoas que ela mencionou vivem no inferno, porque vivem na mente degenerada dessa pastora. E a mente degenerada dessa pastora é o único inferno real, é o único inferno existente. E aparece aí essa infeliz, essa mula, essa criatura tenebrosa, irmã gêmea da Damares, que por sinal é ministra aqui neste país, a irmã gêmea da Damares, que é essa pastora Nadir, gritando aos quatro ventos que o saudoso ator e comediante Paulo Gustavo, que além de alegrar o povo brasileiro de maneira saudável, era uma pessoa sensível a ponto de investir parte dos seus ganhos ou de sua fortuna em instituições de caridade destinadas a aliviar o sofrimento humano, o tal Paulo Gustavo estaria ardendo no tal fogo do inferno que esses protestantes tanto adoram, que eles tanto amam, que eles tanto prezam. Como se não bastasse o fogo na parte traseira, eles ainda vêm falar que fulano, cicrano, beltrano, meio mundo estão ardendo na churrasqueira divina, na churrasqueira do seu Deus, que é o Javé. Então o Javé está lá fritando. O Javé deve ter, não sei como ele faz isso com espírito sem carne, mas ele deve primeiro colocar um espetinho, empalar a pessoa e depois ficar frigindo lá na sua churrasqueira de um lado para o outro. Eu realmente não sei como isso funciona, porque eu sequer sou capaz de imaginar como um fogo literal possa queimar corpos materiais. Eu não sei como isso é possível, não entendo dessas coisas. São os mistérios do fanatismo religioso, são os mistérios do fundamentalismo bíblico, do protestantismo, do calvinismo. Bem, como nós não podemos sempre nos vingar dos nossos inimigos ou hostilizar aqueles que odiamos, embora Jesus no Evangelho preceitue o amor ao próximo, inclusive o amor dos inimigos. Mas a gente sabe que esses pastores e esses protestantes não levam, a maior parte deles, não levam o evangelho a sério. Eles não consideram detidamente as palavras de Jesus. Então eles se consideram autorizados a odiar. E, consequentemente, a apresentar os seus desafetos, dos quais não podem se vingar durante a vida, como ardendo nesse mítico inferno por toda a eternidade. Temos então aí um sentimento ou um espírito de vingança frustrado. Eu não posso torturar os meus desafetos. Então eu blasfemo dizendo que Jesus, que é a divindade, tortura essas pessoas. Eu não posso vingar-me nelas, eu não posso queimá-las no fogo e no enxofre, eu não posso feri-las, agredi-las. Então eu alego que Jesus está fazendo essas coisas no plano espiritual. É a melhor forma de blasfemar, sem sombra de dúvida. Esse é o verdadeiro sacrilégio. Mas como falei, os pastores e esse povo aí, eles estão um pouco se lixando para o que está escrito no Evangelho, no Novo Testamento, ou para os ensinamentos de Jesus.
E então é muito triste, eles julgam e condenam os outros em nome de Deus, ou em nome do Deus encarnado Jesus Cristo. Agora, nós abrimos, eu nem vou pegar o meu evangelho, basta você ir lá e você conferir. Jesus diz, não julgueis e não julgueis e não condeneis. Aí vai lá, essa cidadã, essa infeliz dessa pastora Nadir, e ela, em nome de Cristo, faz exatamente o que ele proibiu-nos de fazer. Ela julga e ela condena em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo, com toda a desfaçatez e cara de pau. E aí essa infeliz ainda tem 100 mil seguidores. É tão monstruoso, tão abominável quanto o Talibã lá no Afeganistão. Pouca diferença há entre uma coisa e outra. Repito, a gente lê lá no Evangelho, repito, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Aí aparece uma criatura dessas, uma mulher infeliz como essas, ela lê no Evangelho, não julgueis e não condeneis, e a primeira coisa que ela faz é condenar e julgar em nome de Deus, desobedecendo, descumprindo aquilo que está escrito no Santo Evangelho. Vocês querem por acaso maior blasfêmia do que esta? Querem maior sacrilégio do que este? Que é fazer justamente o contrário do que Jesus determinou, do que Jesus preceituou, do que Jesus ordenou. Ele nos ordena aos cristãos, ordena ao seu povo que se abstenham de julgar, que se abstenham de condenar. E aí aparece uma mulher como essas. Ou, na primeira hipótese, malvada. Ou seja, uma mulher ímpia, sem um pingo de piedade. Ou, na segunda hipótese, que é a mais provável, uma louca, maluca, demente, imbecil, desmiolada, visionária, charlatã, julgando e condenando pessoas em nome de Jesus Cristo, usurpando o lugar de Cristo, porque o que esta mulher infeliz, esta pastora Nadir, está fazendo é exatamente isto, usurpar o lugar que pertence unicamente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente nosso Senhor Jesus Cristo tem o direito de julgar e de condenar. É a ele que cabe o juízo, é a ele que cabe a condenação, e não a essa senhora, a essa pastora, a essa visionária Nadir, a qual está em franca oposição ao que está escrito no Santo Evangelho, embora ela evidentemente, como qualquer pastor protestante ou fanático, não se importe nem um pouco com isto. Então é muito triste, mas não é um fato isolado. Nós sabemos que esses charlatães, pastores, visionários, místicos, fanáticos, fundamentalistas, não se contentando em usurpar os bens alheios, ou seja, não se contentando em cobrar dízimo, em tirar dinheiro dos outros, não se contentando em combater os direitos e as liberdades dos cidadãos, em querer tomar o Estado, eles ainda fazem questão de condenar os seus opositores ao inferno. É velho, eles condenaram a Lady Di, eu lembro, eu era jovem, a Lady Di foi por eles jogada no inferno, claro, certamente porque ao invés de depositar o seu dinheiro no bolso desses parasitas, no bolso desses usurpadores, no bolso desses bandidos, ela doava o dinheiro para instituições de caridade, orfanatos, asilos, e colégios, etc. E nada pode exasperar mais esses pastores vagabundos do que você deixar de enfiar o dinheiro no bolso deles e doar para uma instituição de caridade destinada a aliviar o sofrimento alheio, a alimentar os que têm fome, dessedentar os que têm sede.
vestir os nus, alimentar os famintos, quer dizer, tudo aquilo que o Evangelho, basta você abrir e ler o que o Evangelho ordena, o que o Evangelho determina. Quando as pessoas fazem isso, ao invés de encher, ao invés de colocar o dinheiro no bolso deles, esses pastores ficam exasperados. E aí então vem maldição, vem pregação de ódio para tudo quanto é lado. Né? Ao invés de abençoar, de amar os inimigos, eles evidentemente odeiam, fazem todo um discurso voltado para o ódio. E em seguida, após a lei de Dai, enviaram lá para o seu querido inferno, eles enviaram, se eu não me engano, o Michael Jackson foi várias vezes lançado no inferno, creio que se eu não me engano, o Elvis Presley, é claro, também foi jogado várias vezes no inferno, aquele cantor do Queen, vocalista, eu não me recordo do nome dele, agora também foi jogado várias vezes no inferno, e agora, claro, se você faz as pessoas rirem, se você faz com que as pessoas tenham uma diversão saudável, que elas descontraiam, claro que essas criaturas vampirescas, azedas, amargas, que são os pastores, vão lançar todos os comediantes no inferno. Não precisam nem chegar a fazer um trabalho crítico, uma crítica a eles, pastores. Basta que façam as pessoas menos infelizes, basta que alegrem as pessoas, que divirtam as pessoas, para exasperar esses pastores e merecer por parte deles essa tal condenação eterna que eles acreditam, com fogo, com enxofre lá no fundo do inferno, e atribuir tudo isso a Deus. De fato, eles procedem assim. E justamente eles lançam as melhores pessoas, justamente aquelas que cumprem o que o Evangelho determinou, aquelas que doam dinheiro para instituições de caridade, como eu falei, destinadas a erradicar a fome, a sede, a nudez, a miséria. Essas pessoas vão sempre para o inferno. Raramente eles se lembram de mandar os pastores pedófilos, os pastores ladrões, os pastores charlatães, que é o que mais existe por aí. Eles, raramente, o tal Espírito Santo se lembra de avisá-los que essas pessoas foram para o tal inferno. Raramente o Espírito Santo se lembra de revelar que o pastor estuprador, o pastor pedófilo, pastor que faz fraude com vacina, pastor que cuspiu na enfermeira e tirou a máscara, pastor que rouba dízimo, todos esses trambiqueiros vão para o inferno. Esses não vão para o inferno. Esses estão predestinados para a vida eterna, porque segundo a lei protestante, Deus não gosta de pessoas que praticam o bem, que vivem o evangelho, que amam o próximo, que fazem o bem. Ele prefere sempre os canalhas. Deus ama especialmente, em primeiro lugar, ou somente os canalhas, a gente que faz o mal, a gente que não presta, criminosos, bandidos, como essa bancada evangélica, que é a mais corrupta de todas, essa dita máfia evangélica, que são esses traficantes de Jesus, esses todos que matam, roubam, traficam drogas, mentem, etc., desviam dinheiro público, esses estão predestinados, segundo a doutrina deles, esses estão predestinados desde toda a eternidade para viverem felizes no céu. Ou, outro caso, eles pecam e Jesus lava com o sangue deles. Eles pecam de novo e Jesus vai sempre lavando com o sangue deles. E eles continuam aí pecando normalmente, fazendo as suas maldades na impenitência. E é claro, eles vão para o céu. Enquanto as pessoas que fazem o bem, as pessoas que obedecem o evangelho, que amam o próximo como a si mesmas, que praticam o mandamento do amor, e isso é a única evidência que temos da operação interna da graça de Deus, essas pessoas, lamentavelmente, elas foram predestinadas ao inferno, e Deus vai colocar elas lá na sua churrasqueira, no seu caldeirão, o Deus deles, para elas serem torradas, ensopadas, fritadas em óleo, enxofre, sei lá eu mais o que. Mas é nisso que crê o protestantismo, essa religião cruel, porque você veja, a própria religião apostólica romana, eu não pertenço a ela, e o nosso catolicismo ortodoxo, eles jamais ousam desobedecer o evangelho assim de forma tão descarada, criticam tanto a igreja romana, ou mesmo as igrejas apostólicas, nenhuma delas ousa dizer que uma pessoa foi para o tal inferno, mesmo que nós não cremos em penas eternas antes do juízo final,
nós não admitimos isto, não cremos, e não afirmamos para nós a esperança, até o dia do juízo pelo menos, a esperança de redenção é para todos. Mas seja como for, as igrejas apostólicas, a igreja jamais declara quem foi para um lugar ruim, quem não está em Cristo, quem não está em Deus, quem não está na graça, quem está num estado espiritual ruim. A igreja não declara isso. As igrejas históricas não fazem essas declarações absurdas. Elas não julgam, elas não condenam pessoas, seres humanos em particular. Nós não pretendemos ter esse conhecimento, não pretendemos ter esta autoridade para declarar que fulano, cicrano, beltrano estão numa situação má no além-túmulo. Não temos essa pretensão ou essa crueldade. O protestantismo não, ele se deleita nisso, né? Esses falsos profetas e falsos pastores, eles adoram dizer que fulano, beltrano está lá ardendo eternamente, por sinal, no tal inferno. Eles adoram isso. É um verdadeiro motivo de alegria ou de deleite para eles comemorar a desgraça de cicrano beltrano, dizendo que cicrano beltrano está sendo torturado por Deus. É com certeza um padrão religioso muito mais cruel do que os demais. As igrejas antigas só conhecem a canonização. Elas acham que sabem quem está no reino celestial. Elas acreditam poder determinar quem está em Cristo. Jamais elas buscam determinar quem está separado dele, quem ainda não está nele. Não existe isso nas igrejas apostólicas. Agora o protestantismo criou essa canonização ao contrário, esta anticanonização que consiste em declarar que fulano ou que beltrano estão lá gemendo no além-túmulo, chorando, sendo torturados por toda a eternidade, fritos, cozidos, queimados, sei lá mais o que. E isso só nos mostra o quanto a mente dessas pessoas é o verdadeiro inferno. O verdadeiro inferno existe nessas mentes carnais, nessas mentes maldosas, nessas mentes vingativas e egoístas. É apenas na mente deles que existe o inferno. Então, se o Paulo Gustavo está em algum inferno, o único inferno que ele está é a mente da pastora Nadir. A mente da pastora Nadir é o inferno da Lady Di, é o inferno do Elvis Presley, é o inferno do Fred Mercury, é o inferno do Paulo Gustavo. Felizmente eles estão lá não enquanto pessoas, mas enquanto imagens criadas pela própria mente doentia dessa pastora e de outros mais pastores. A verdadeira essência deles não se encontra nessas condições, não se encontra nesse lugar mitológico. Essas pessoas, caso não estejam em Cristo, elas certamente estão no caminho de Jesus Cristo, estão indo ao encontro de Jesus Cristo, o qual doou-se ao se fazer homem, ele doou-se a todos, assumiu todos os seres humanos e concedeu a todos os seres humanos a possibilidade de um dia aproximarem-se dele. Por isso está escrito no Evangelho de São João: quando, como a serpente de bronze, o Filho do Homem for erguido no deserto, ele atrairá todos a si. Não atrairá um ou outro, não atrairá este ou aquele, não atrairá João e Maria, atrairá a todos. Todos os seres humanos serão atraídos, incorporados, assumidos e transformados por Jesus Cristo à luz do Evangelho. Então a esperança que nós temos é uma esperança para todos, ao contrário da crença egoísta dos pastores. Eles se apresentam como os únicos eleitos, os únicos predestinados. Eles são os bons e aqueles que fazem o bem, esses são os maus. Esse é o anti-evangelho protestante. E assim vai caminhando a humanidade, talibãs de um lado, talibíblias de outro, talibíblias aqui e talibãs lá, uns e outros infernizando a pobre humanidade.